Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos hoje a Assunção de Maria na vida da igreja, nessa liturgia do final de semana, mas não podemos esquecer que dia 15 de agosto nós celebramos a Assunção, mas em forma até mesmo de podermos participar de uma solenidade tão rica, tão bela na vida da igreja. A igreja transfere essa solenidade para o final de semana seguinte, para podermos todos ouvir a palavra do Senhor nesse dia tão especial e tão santo. A Assunção, ela tem como base da sua mensagem o assumir de Deus na nossa história. Deus assume a nossa condição para nos elevar. Deus, podemos assim dizer, com a sua descida, com a sua encarnação na nossa história, no seu Filho Jesus, vem ao nosso encontro, vem ao encontro da nossa humanidade para depois também nos elevar. Nos levar para esse céu que Ele abre as portas para nós, como nós ouvimos na segunda leitura de hoje. Jesus, o Cristo, como primícia, entra nesse céu. Como primeiro, entra nesse céu. E ouvimos até mesmo na primeira leitura de hoje do Apocalipse de São João, João, aquele que estava aos pés da cruz de Jesus. Aquele que acolheu Maria como mãe, aquele que ali recebeu esse mandato de Jesus de ser filho da Virgem Maria e acolhê-la grandiosamente no seu coração como mãe, é aquele que descreve então essa
batalha no céu. Uma mulher vestida de sol, plena de Deus. Revestida do sol, plena de Deus. A lua debaixo dos seus pés, todo o mundo, toda a situação, até mesmo das realidades terrenas, mas de uma maneira toda especial, assim, aquilo que não é do agrado de Deus fica para baixo, no sentido, fica sob os pés. Fica sob os pés. E ouvimos essa grande batalha. Essa mulher com uma coroa de 12 estrelas, lembrando aí os 12 apóstolos, e nos 12 apóstolos, lembrando as 12 tribos de Israel. Todos, ou seja, estão incluídos junto com essa mulher ali do livro do Apocalipse, que nós a identificamos como Maria Santíssima, todos reunidos sob a sua proteção, sob o seu amparo. Estando com ela, qualquer batalha é vencida. Uma esperança nova ressurge na nossa vida e na nossa caminhada, na nossa história. Essa batalha que é descrita no céu, podemos assim pensar que temos que interpretar essa liturgia, essa palavra, porque Deus, Ele quer que os de coração puro, aqueles que estão dispostos a viver o seu amor, alcancem esse céu, alcancem essa salvação. Nós somos chamados à salvação. Porém, pergunto a vocês, como vamos alcançar o céu? Como alcançamos o céu? Alguém arrisca? Vocês estão aí? Como a gente alcança o céu? Pode falar, sem medo. A criança lá, fala bem alto para eu ouvir. Fazendo bem, o que mais? Amando, o que mais? Fala alto aí a criança que falou, eu não ouvi. Como? Seguindo os mandamentos. Que mais? Cadê os adultos? E aqui, olha só que interessante. Deus, ele nos ama de uma maneira tão grande, nos ama com um amor divino. Nos ama com um amor que é imenso. Não desiste de nós. Quer-nos sempre perto dele, e por isso nos ama, nos dando o seu Filho Jesus, para nos amar de uma maneira muito intensa. E como nós respondemos a esse amor? Nós respondemos a esse amor com um amor humano. Mas o nosso amor humano corresponde a esse amor divino? Parece que tem um abismo muito grande, né? Um amor humano com um amor divino. Como alcançar esse amor divino para alcançar o céu, para alcançar a salvação? E aí que nós temos um grande momento na nossa espiritualidade, na nossa vida de fé, no nosso caminhar na igreja, que é justamente o batismo. O que acontece no batismo? Vocês são batizados, né? O que acontece no batismo? Eu me torno filho de Deus, o que mais? É isso também, mas não quero essa resposta. Recebemos o Espírito Santo, é isso também, mas não é essa resposta que eu quero. Isso, os pecados são perdoados. Os pecados são perdoados. Nenhum pecado mais, pelo nosso batismo, permanece em nossa vida.
Só que às vezes depois do batismo a gente vai desgringolando, né? Vai fazendo alguns pecados, vai cometendo alguns pecados. Mas pelo batismo o Senhor nos coloca no patamar dele. Para nós amarmos com o amor do tamanho do amor de Deus. Pelo nosso batismo. Aí eu alcanço o céu. Agora, para isso, gente, para nós alcançarmos esse céu, nós temos que nos esforçar ao máximo para estar sempre na graça do batismo. E o que eu preciso fazer para receber essa graça de novo, responder o amor divino com o meu amor também a Ele? O que eu tenho que fazer? Tirar o pecado. Tirar aquilo que faz com que nós amemos somente com o amor humano. E aí eu preciso, com o meu esforço, com a minha dedicação, com as minhas obras de misericórdia corporais e espirituais, com o meu buscar a confissão para voltar ao mesmo patamar de Deus. Mas nós temos um exemplo para isso. Pio XII, lá em 1950, ele proclama que Maria é assunta ao céu, porque nos mostrou, na sua história de vida, como o cristão consegue alcançar esse céu também, a exemplo de Maria Santíssima. Maria, ela foi aquela que, gosto sempre de dizer isso, que ela inverteu o papel dela, no bom sentido. De mãe, ela passa a ser filha do seu próprio filho, para nos mostrar a nós que caminhamos nesse vale de lágrimas, como nós rezamos sempre na Salve Rainha, que nós podemos fazer um caminho olhando para Jesus e para alcançarmos o céu. Por isso que Pio XII proclama: Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. Foi aquela que pertenceu a Cristo, como ouvimos na segunda leitura. Cristo como primícia, depois aqueles que pertencem a Cristo, elevados ao céu. Ela como criatura humana, como criatura, está nesse céu. Que todos nós vamos alcançar também quando nós olhamos os seus passos. Quando nós temos essa esperança. Olha aí, em 1950 essa proclamação foi feita, mas os apóstolos ali no período apostólico já tinha essa celebração da Assunção de Maria, que foi proclamada somente depois, em 1950. Mas essa proclamação já existia, essa festa já existia. E o Papa, depois do quê? 1950 isso, depois do quê? Da Segunda Guerra Mundial, o mundo sem esperança, com nada prevalecendo, proclama: nós temos uma esperança. Depois de tantas mortes, depois de tantos desafios, depois de tantos momentos ruins, nós temos uma esperança. A nossa humanidade elevada ao céu, olhando para a figura de Maria Santíssima como foi elevada ao céu. Portanto, tudo aquilo que Deus sonhou em Maria, Ele sonha para nós. Ele sonha para a nossa vida. Ele quer para a nossa vida. Nós também um dia sermos glorificados. E esse céu nos aguarda. Esse céu nos espera. Mas é preciso o coração capaz de amar como Deus amou. É o nosso esforço, queridos irmãos, queridas irmãs. Até mesmo quando a gente celebra o sacramento da unção dos enfermos para os nossos enfermos. Aqui nós celebramos hoje o 7º dia da senhora Júlia, mãe do Jair aqui, dos filhos aí.
E nós fomos lá fazer a celebração da unção dos enfermos. Tadinha, ela estava acamada já. Estava ali tão triste, né, no seu leito, sendo muito bem cuidada. Recebeu a unção. A unção, ela tem o poder de perdão dos pecados. O céu maravilhoso de Deus abriu-se para ela. Assim, quando nós celebramos bem os sacramentos na vida da igreja, desde o nascimento com o batismo, até o final da nossa vida, em alguns casos com o sacramento da unção dos enfermos, a igreja quer nos levar para o céu. A exemplo de Maria Santíssima, que foi elevada ao céu. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, esforcemo-nos para não perder o olhar protetor dessa mãe, que está sempre nos incentivando, e podemos até mesmo dizer que, humanamente falando, Jesus foi o que foi, porque teve uma mãe que olhou para ele intensamente, do nascimento ao Calvário, do nascimento à ressurreição, com um olhar que dizia, sem dizer palavras: vai, minha filha, você consegue. Vai, meu filho, você consegue. O olhar que ela deu a Jesus era aquele olhar motivador. Você consegue. É esse olhar que ela faz para cada um de nós. Não desanima, não. Vai em frente. Eu estou contigo. O caminho é doloroso muitas vezes. Difícil. Mas não desanime. É a esperança que nós temos de dias melhores nesse céu que nos aguarda. Aí, para podermos amar, sempre com esse amor divino que habita em nós. Portanto, para encerrar essa homilia, essa batalha acontece nesse céu, diariamente, desse grande dragão feio, que nós ouvimos aí, né? Não sei se você conseguiu fazer uma imagem na primeira leitura, quando nós ouvimos desse dragão, uma imagem que é horrenda, né? Mas a imagem dessa mulher vestida de sol, plena de Deus, essa batalha acontecendo todo dia aqui. Todo dia, essa batalha acontecendo. Mas nós começamos a vencer essa batalha quando eu quero verdadeiramente estar no manto de Maria, com a proteção dos seus anjos, e Miguel, São Miguel, nos defendendo no combate, a ponto de podermos dizer todo dia: quem como Deus? Ninguém. Vencemos as batalhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,